Espírito e a noiva diz vem, e quem ouve, diga vem. Aos sedentos é dito venham e bebam eterna salvação. Nós saudamos para esta transmissão, contemplação bíblica da palavra com o irmão Frank, todos os irmãos e irmãs mundialmente. Nós somos muito gratos a Deus que Ele repetidamente concede nova força ao irmão Frank para proclamar a palavra revelada de Deus, que também hoje, nessa manhã, ele possa guiar o irmão Frank através do seu Espírito para dizer aquilo o que o Senhor tem a dizer à congregação. Antes leremos uma palavra da Escritura da carta de Judas, versículo 3, 24 e 25. Judas 3, 24 e 25. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez foi dada aos santos. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Por favor, irmão Frank. Nós somos muito, muito gratos ao Senhor por podermos ter essas transmissões. E nós já ouvimos uma palavra poderosa. Batalhar pela fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. E também, então, que devemos ser encontrados irrepreensíveis diante do Senhor quando Ele vier para levar os seus para o lar. Nós nos alegramos que em todos os lugares pode ser ouvido, que as transmissões acontecem mundialmente, que em todas as línguas pode ser ouvido o que Deus prometeu para esse período e o que Ele está fazendo atualmente. Nós também somos muito gratos que a reunião em Zurique, no último domingo, se tornou uma grande bênção para muitos. Seja dada a gratidão ao Senhor. O povo de Deus se reúne para ouvir a palavra de Deus e para ser preparado para esse glorioso dia que nós todos esperamos com ansiedade.
Nós olhamos para muitos anos que passaram. Eu não quero sempre entrar nisso, mas são 70 anos nos quais eu proclamo a palavra de Deus. São 60 anos após o meu chamado direto, que eu, sob missão de Deus, proclamei a palavra, e vocês todos sabem que se entramos no ano, no 98º ano, então vamos ao 90º ano. E assim o Senhor, até hoje, Ele guiou. O irmão Branham disse em 1963 que ele serviu por 33 anos ao Senhor, e eu olho agora para trás e por 60 anos servi na direta proclamação da palavra e apliquei para que a todas as pessoas na Terra de fato, se tornaram 170 países nos quais eu preguei pessoalmente, e o restante foi apoiado por aqueles que viveram nos países vizinhos e ainda vivem hoje. Nós simplesmente somos gratos, e deixe-me dizer isso, preciosos irmãos e irmãs. Nesta Bíblia, o ponto principal, a primeira etapa na era dos apóstolos, foi descrito lá, do nascimento do Redentor, do ministério de João Batista, até o derramamento do Espírito Santo e as cartas dos apóstolos. Nós, no Novo Testamento, o período da primeira geração nós temos lá, e então nós temos o período da última geração. Aquilo, o que no meio tempo aconteceu, isto nos foi revelado, sim, através dos 7 selos, porque o irmão Branham foi comissionado de falar sobre isso, e também falou sobre os 4 cavaleiros, sobre o anticristo e sobre todo esse período, mas nós não queremos entrar em detalhes nisso. O primeiro período, a primeira etapa e a última etapa nos são descritos aqui muito claramente, e nós podemos repetidamente dizer, sim, a palavra foi determinada para esse tempo, e por isso somos muito, muito gratos. E frequentemente nós mencionamos Mateus 24. Primeiro, o Senhor fala sobre aquilo que aconteceria com o templo, com Jerusalém, com o povo de Israel aconteceria. Mas então ele chega ao ponto sobre o que acontecerá no fim, qual seja que o Evangelho, a mensagem de salvação divina, seria proclamada a todos os povos. Então viria o fim. E isso nós vivenciamos agora.
E se Paulo e Pedro, especialmente, eles enfatizam o tempo do fim, então nós somos gratos por termos aqui a Santa Palavra de Deus escrita diretamente para esse período aqui, e até a promessa que o Senhor enviaria um profeta antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tudo foi escrito aqui. E nós temos a Santa Palavra de Deus e nós batalhamos pela fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Esta é a fé nesse único verdadeiro Deus. Quando o Senhor falou a Israel e passou os mandamentos, Ele falou: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não tenhais outros deuses ao meu lado. Deus é uno, é único, e nesse Deus único nós cremos, que se revelou a nós como Pai no céu, no seu Filho aqui na terra, na congregação, através do Espírito Santo. Mas agora nós chegaremos a algumas passagens bíblicas que são muito, muito importantes, e eu peço, de fato, a todos para atentarem para a palavra de Deus, como se o Senhor estivesse falando diretamente conosco, pessoalmente, agora. Por favor, nós lemos de Hebreus 10, versículo 36. Hebreus 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós perseveramos de fato. Alguns perdem a paciência e perguntam quanto tempo ainda demorará. E se pensamos que João Batista, ele, assim relatam os escritores da história, ele somente teve 6 meses para trazer a mensagem, e que o nosso Senhor, ele só mais ou menos 2 anos teve, alguns dizem 3 anos, mas se lemos a Santa Escritura, então recebemos a impressão que foi um período curto no qual nosso Senhor, naquela época, trouxe a mensagem e cumpriu seu ministério. E agora, desde 33, quando o Mont Branham recebeu a sua missão de trazer a mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo, já passaram todos esses anos. Mas nós cremos o que a Santa Escritura diz. Deus, Ele não tarda com as promessas, mas Ele não pode permitir que alguns se percam, que foram determinados para estarem na congregação noiva, e por isso Ele espera até que o último tenha sido chamado e tenha sido acrescentado, e então a trombeta ecoará, o chamado despertar será ouvido, e a voz do arcanjo ecoará, como
tudo nos é dito em 1 Tessalonicenses 4, como é relatado. Mas vamos agradecer ao Senhor que demorou tanto tempo, porque Deus, Ele tem que, de todos os povos, de todas as línguas, Ele tem que chamar para fora. E isso acontece no nosso tempo. Por favor, nós lemos de Hebreus 10, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Para isso, nós todos podemos, de fato, falar amém. Mas digam-me, amados irmãos e irmãs, que tais palavras que hoje têm que ser proclamadas já foram escritas há 2000 anos atrás. Perseverai somente um pouquinho de tempo, e então virá aquele que deve vir. E nós agradecemos ao Senhor. Eu desejo hoje, de fato, enfatizar de tal forma para que todos, em todos os povos e línguas, aceitem na fé que os dois períodos, um na primeira vinda de Cristo, o segundo na segunda vinda de Cristo, estão aqui nesse livro, na Bíblia, foram descritos de uma forma especial. Nós temos uma clara e verdadeira orientação recebida por Deus, e ela está aqui escrita. Então, temos naturalmente todas as cartas dos apóstolos sobre dons, sobre ofícios, sobre aquilo, o que através da congregação e na congregação aconteceria nesses 2000 anos. Mas, para mim, se trata hoje, de fato, de enfatizar que tudo o que acontece agora está escrito, e nós temos uma orientação divina na Santa Escritura. Somente um curto tempo, de fato, um tempo muito curto, e então virá aquele que deve vir. Importante é que nós diariamente estejamos prontos, que quando ele vier, nós possamos ser levados juntos. Por favor. Nós lemos de Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Também essa passagem da Escritura tem que ser enfatizada, que não demos espaço à pequena fé ou à incredulidade, ou caiamos como vítimas deles, mas sim por convicção na fé, nós fiquemos firmes que o nosso Senhor, Ele cumprirá a sua promessa e retornará, que ninguém será envergonhado, ninguém terminará na pequena fé, mas sim na fé, fica perseverante, que foi dado de uma vez por todas aos santos. E nesta fé singular que Deus nos concedeu, nós permanecemos até que passemos do crer para o ver. Vocês todos sabem, o irmão Branham, ele
falou sobre os 3 tipos de fé: a verdadeira fé, a fé fabricada e a incredulidade. Nós não queremos ter nada a ver com incredulidade, e essa nós deixamos aos ateístas, mas nós também não queremos ter nada a ver com fé fabricada. Nós deixamos essa a todas as igrejas e todas as religiões. Nós queremos ter a ver com a fé como Abraão. Assim, nós queremos de coração crer a Deus, qual seja aquilo o que Deus nos prometeu. E deixe-me pela 100ª vez dizer: verdadeira fé está somente ancorada nas promessas da palavra de Deus. E por isso, nós temos que enfatizar a fé que foi dada aos santos também no nosso tempo, de uma vez por todas. E nisto nós permanecemos até que passemos do crer para o ver. Por favor, nós lemos de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de resignação, mas de força e de amor e de moderação. Graças seja ao Senhor por essa passagem também. Em todos os lugares há aflições, nas famílias, nos casamentos, nos jovens, seja enfermidade, provações, há em todos os lugares. Mas, por favor, amados irmãos e irmãs, segurai firme na fé, segurai firme nas promessas, segurai firme naquilo que Deus determinou para esse tempo, para que não venha o espírito do desânimo, do desespero, mas sim o Espírito de Deus, o Espírito de força, o Espírito de amor, o Espírito da da moderação, assim como a própria Deus nos diz aqui. Por favor, em todas as provações, não vos deixem cair em desespero, mas confiai no Senhor, assim como Jó, que é o nosso exemplo, ele confiou no Senhor. Ele esteve sentado sob um monte de cinzas, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e os meus olhos o verão. E então veio a restauração dupla, mesmo se estamos em aflições e de fato angústias, não sabemos como entrar ou sair. Mesmo assim, podemos na fé dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele tornará realidade as suas promessas em mim, porque eu sou um filho das promessas. E nós agradecemos ao nosso Deus. Por favor, levem aos seus corações, não deem espaço ao desânimo, à incredulidade, mas segurai-vos firmes na fé que foi dada aos santos, que também a você e a mim para sempre foi passada. Ao Senhor seja gratidão. Ele
nos concederá força para isso. Por favor, nós lemos de João 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Graças seja ao nosso Senhor, que deu essa promessa, que correntes deveriam correr quando o Espírito Santo for derramado na congregação, nos crentes. E isto aconteceu em Pentecostes, e correntes de águas vivas correram. 9 dons do Espírito foram revelados. 9 frutos do Espírito foram revelados. Os ministérios na congregação foram revelados. As promessas que o Senhor deu quando Ele ainda estava sobre a terra, então se cumpriu, e até hoje se cumpre. Por favor, vamos ler adiante. Nós lemos de Atos 2, versículo 33. Atos 2, versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Para isso, nós falamos novamente amém. Em certos e-mails está a pergunta: podemos agora vivenciar o batismo no Espírito, ou temos que esperar até que as primeiras e as últimas chuvas caiam, até que o Senhor fará o aperfeiçoamento? Irmãos e irmãs, tão certo quanto está escrito, porque a vós e aos vossos filhos vale essa promessa, e a todos quantos o Senhor chamar. Nós todos podemos ter todas as vivências de salvação com Deus agora. Nossa conversão, novo nascimento, sim, renovação, batismo no Espírito, cada experiência da salvação está para nós aí. E se Deus então fará então a finalização, por isso nós já somos gratos agora, mas nós queremos que correntes de águas vivas jorrem na congregação, para que se torne uma congregação viva, que não sejamos uma forma morta, mas que sejamos uma congregação viva do Deus vivo, na qual nosso Senhor pode agir adiante e abençoar. E para isso, deixe-me ainda mais uma vez vir ao irmão Branham. Nós, no nosso tempo, vivenciamos que Jesus Cristo é o mesmo, faz o mesmo, que Ele salva, liberta, que Ele é curador, que Ele é tudo em tudo, assim como Ele sempre foi
e que através do ministério do irmão Branham, na congregação, tudo foi restaurado e agora todos os dons, todos os ministérios têm que ser revelados. E nós temos que ir de joelhos e orar até que o Senhor chegue ao seu direito com todos nós. Se eu hoje faço uma comparação, não para enfatizar irmão Branham, mas para o Senhor. O irmão Branham foi um homem como Elias somente, um ser humano como você e eu, um homem casado, um homem que ele teve a vida assim como todos nós temos, que andou de carro, que de fato foi um ser humano como todos os outros, mas com chamado divino. Moisés foi ser humano como você e eu, mas o chamado divino foi a diferença. Assim como Elias com Abraão, todos eram pessoas como você e eu. Mas o extraordinário foi o chamado. E isso vai a Deus. E por isso nós agradecemos a Deus. Não aqueles aos quais Deus usou, mas ao Senhor que os enviou. Eu vos quero dizer ainda mais claramente, aqui nós temos, mais uma vez, a luz sobrenatural sobre o irmão Branham. Preciosos irmãos, se eu hoje digo aqui que eu tive o privilégio de estar nas reuniões do irmão Branham na Alemanha, em Texas, em Jeffersonville, em todos os lugares. Esta luz sobrenatural desceu quando ele começava a orar pelos enfermos. E somente então o ministério sobrenatural vinha então. E somente então, quando a presença de Deus estava na reunião, lá na plataforma, acontecia o sobrenatural. Não enquanto o irmão Branham estava sozinho na plataforma e pregava, mas somente a partir do momento quando a presença sobrenatural se tornava revelada, então aconteciam as coisas sobrenaturais. Lá havia o ministério profético visível, da mesma forma como o nosso Senhor. E deixe-me fazer uma comparação que não cabe talvez totalmente, mas somente para que vocês saibam o que eu quero dizer. O irmão Branham, ele fez 1.100 pregações. Vamos falar somente em cerca de 500 pregações. Aconteceu o sobrenatural. Aconteceu quase em cada pregação, mas vamos assumir somente em 500 dessas 1.000. Somente dessas 1.000 e tantas aconteceu o sobrenatural. Que as pessoas que estavam na fila de oração pôde dizer que enfermidade eles tinham, da onde vinham, como chamavam, tudo o que Deus lhe revelava, assim como foi no ministério do Senhor. Se então assumirmos que somente 10 vezes em cada reunião algo aconteceu de sobrenatural, então nós chegamos a 5.000 vezes nas quais
coisas sobrenaturais aconteceram nas reuniões do irmão Branham, mas aconteceu em mais reuniões. Essa é uma comparação somente fraca, porque ele orou muito mais do que 5 ou 10 vezes. Às vezes ele orava para 15, para 20. Eu somente digo, somente por isso, Deus não nos deve nenhuma resposta. Ele, no nosso tempo, se revelou de tal forma como nos dias do nosso amado Senhor e Redentor, e fez o mesmo o que Ele fez naquela época. E por isso, nós agradecemos ao Senhor que não somente veio um homem simplesmente como todos os evangelistas da prosperidade que vêm na plataforma e ficam indo para lá, para cá, lá andando, e que consideram a si mesmos muito grandes e tiram dinheiro das pessoas e falam de sinais e milagres. Foi um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus, com a confirmação divina. Irmãos e irmãs, nós temos a ver com Deus, com as promessas, com o último período no qual tudo isso teve que acontecer, o que aconteceu no nosso tempo. E agora, naqueles que creem na mensagem divina, que deram fé à mensagem divina, e esta é a fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Eu não julgo, mas se você pode dizer na fé, João 17:17, se cumpriu em mim quando nosso Senhor disse: eu me santifico por eles, para que também eles, em verdade, sejam santificados. Se você não somente está salvo, não somente vivenciou a renovação, o novo nascimento, mas através da santificação na palavra, da santa palavra, você vivenciou isso. De fato, podes dizer: eu creio que o Senhor, na sua palavra, me santificou, e por isso, somente os verdadeiros redimidos, chamados para fora, eleitos, eles têm o direito de crer em tudo o que Deus determinou para esse período. Irmãos e irmãs, vocês todos pertencem a isso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por favor, nós lemos de 1 João 5, versículo 4. 1 João 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Repetidamente a fé. Para quem a fé se tornou vitória? Nos eleitos, para naqueles que creem de coração. Por isso nós sabemos, por isso nós temos que repetidamente enfatizar esse versículo. Nós não batalhamos para alguma fé, mas sim para a fé que, de uma vez por todas, aos eleitos, aos redimidos, aos amados, aqueles que, por Deus, desde a fundação do mundo, determinados para crerem agora, de uma vez por todas, foi passada a eles. Então, vamos crer de coração
que tudo acontecerá que o Senhor nos prometeu. Por favor, nós lemos de Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Graças seja ao Senhor. A fé vem da proclamação da mensagem divina, e por isso nós temos que colocar o valor, o peso que foi dito. A mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. E a mensagem é o pleno evangelho, a mensagem de salvação, que inclui tudo, cada doutrina, cada bênção, tudo o que Deus nos prometeu. Isto Ele, em Jesus Cristo, nos concedeu. Antes eram promessas, mas então as promessas se tornaram realidade. E por isso a Escritura diz, com Ele não também nos deveria conceder tudo? Tudo o que Ele prometeu, isto Ele, pelo poder da consumada redenção, através do seu precioso e santo sangue, pela graça Ele nos concedeu. Nós temos um novo testamento, nós temos uma nova aliança e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. E por isso nós agradecemos ao Senhor por tudo o que Ele nos concedeu. Por favor, nós lemos de Romanos 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Vamos falar isso enfatizando. Se Deus não tivesse encontrado um mensageiro, então ninguém teria chegado a saber o que o Senhor determinou, prometeu para esse período. Vamos falar claramente, sem nos tornarmos pessoais. Todas as congregações de fé, todas as igrejas, todos os evangelistas, eles proclamaram a mensagem do tempo do fim? Não. Todos têm suas próprias doutrinas e seus próprios programas que eles proclamaram e fizeram o que na sua confissão da fé está já afirmado. Não fiquem de mal comigo, mas todos os pregadores batistas têm que pregar aquilo o que na sua confissão de fé está afirmado. Todos os metodistas, todos os luteranos, todos têm que pregar aquilo o que foi firmado para a sua igreja. Mas a fé, a verdadeira fé, que foi dada de uma vez por todas aos santos, responsabilizada a eles, não a fé fabricada que todos os outros têm, mas sim a verdadeira fé que foi passada aos santos. Veio somente após a pregação, se tornou revelada após a pregação da palavra. Antes, nós sequer podíamos crer. Somente quando o que Deus havia prometido foi anunciado, nós podemos crer então. E Deus teve que encontrar um mensageiro. E a causa da qual se trata, para que fosse então proclamada. E por isso, a Santa Escritura também nisso se preocupou. Como alguém lhes pode pregar sem ter sido
enviado. E se lemos de João Batista, ele foi um homem enviado por Deus. E então, do irmão Branham, um homem enviado por Deus. Aqui a primeira vinda, aqui antes da segunda vinda. Irmãos e irmãs, nós encontramos graça diante de Deus. E as promessas para esse tempo nós podemos reconhecer e também aceitamos aquele ao qual Deus enviou, porque somente quem aceita, recebe na fé os mensageiros de Deus, crerá na mensagem que eles proclamam. E nós cremos a mensagem do tempo do fim, de todo o coração. Por favor, nós lemos de João 8, 28. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Imaginem, até o nosso Senhor e Redentor disse: aquele que me enviou está comigo, porque eu faço todo o tempo o que lhe agrada. E sejam sinceros, somente quem aceitou e recebeu a Jesus Cristo naquela época, ele vivenciou a salvação de Deus e experimentou. Sobre todos os outros, o Senhor teve que chorar amargamente e dizer: Jerusalém, Jerusalém, ó, que tu, nesta tua hora, tivesse reconhecido o que serve para a tua paz. Imaginem uma vez, com a Torá, com a palavra de Deus, com o completo Antigo Testamento, os escribas, eles fizeram sua própria fé e não puderam crer, como disse a Escritura. E tinham o seu Talmud, o Talmud babilônico, o Talmud de Jerusalém, a Tamara, e tudo isso, ainda escreveram livros além ainda. Mas embora tivessem lido os Salmos, eles leram, mas as suas próprias interpretações eles passaram. Irmãos e irmãs, da mesma forma hoje, todos leem da Bíblia. Também todos que têm uma fé fabricada, todos leem da Bíblia. Se um padre católico faz a aspersão dos bebês com água, ele se refere às palavras do Senhor, que da água e Espírito devemos ser nascidos de novo. Se refere às palavras de Jesus, e então coloca o dedo lá dentro em nome do Pai, e coloca lá, põe o dedo lá, depois o nome do Filho, e coloca lá o dedo na água em nome do Espírito Santo. Agora você foi nascido de novo de Espírito e água. Todos aplicam a palavra de Deus, mas têm suas próprias doutrinas para perdição e enganaram as pessoas. Não pode se dizer de outra forma. Ficamos irados com isso, se pensamos sobre isso, que com Deus, com a palavra de Deus, as pessoas foram enganadas. Deus, o Senhor, conceda a graça para que muitos ainda sejam chamados para fora. E as doutrinas bíblicas, tudo foi restaurado. O ensinamento sobre a divindade, sobre divindade, sobre a fé, sobre conversão, sobre novo nascimento, sobre batismo no Espírito. Todos os ensinamentos bíblicos foram restaurados
e trazidos, proclamados da sua forma original, nós fomos trazidos de volta ao começo, e somente os eleitos, eles sairão de todos os lugares, de todas as fés fabricadas, e voltarão e crerão, como diz a Escritura. Por favor, nós lemos de João 20, versículo 21. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém. E mais uma vez, amém. Nosso Senhor, então, Ele deu a missão àqueles aos quais havia determinado para proclamar sua palavra, a mensagem da salvação divina. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. Isto é muito importante, irmãos e irmãs. Paulo pôde dizer onde ele foi chamado, o que lhe foi dito, qual foi a sua missão. E quem ler Atos dos Apóstolos 26 constatará o que ele ainda disse, que o Senhor lhe apareceu e lhe enviou aos povos gentios para, através da sua proclamação, da sua pregação, lhes abrir os olhos, através do envio divino, através de uma pregação divina da palavra. Então, os olhos espirituais das pessoas são abertos, os ouvidos espirituais são abertos, e eles ouvem e veem o que Deus prometeu e o que o Senhor, pela graça, faz. E assim, eu agradeço ao Senhor que Ele também, no meu chamado, usou a palavra enviar. Isto é tão verdadeiro quanto Deus vive, tão verdadeiro quanto a Bíblia de Deus é a Santa Palavra. Que o Senhor, no dia 2 de abril de 62, disse: o teu tempo para essa cidade em breve acabará. Eu te enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra. E isto, nos últimos anos, fiz. Mundialmente fiz. De cidade a cidade, de país a país, viajei. E a preciosa, santa palavra proclamei. Agora, o Senhor fará a conclusão. Deixe-me, no resumo, dizer: nós somos gratos a Deus, o Senhor, por isso, que, de fato, que a primeira etapa e a última etapa da congregação encontramos descrita nessa palavra, e tudo o que naquela época aconteceu e aconteceria agora, e que Deus nos concedeu a graça para crermos o que Ele prometeu. Que também essa reunião possa servir a bênção para todos sobre toda a terra. Por favor, creiam como diz a Escritura, e o Senhor, Ele cuidará
para que estejamos juntos quando a trombeta ecoar e o Senhor retornar para nos levar para o lar. Tão certo quanto somente aqueles estarão lá que agora creem na mensagem de salvação divina, a missão e o envio divino, que aceita e recebe isso que Deus determinou, prometeu para essa etapa e fez e ainda faz, somente eles estarão lá, porque creem como diz a Escritura. Todos os outros creem o que eles mesmos dizem sobre a Escritura. Nós cremos o que e como a Escritura diz. Aqui nós temos a diferença entre a verdadeira fé e a fé fabricada. Deus conceda a graça para que nós todos nos provemos se estamos na verdadeira fé, como Abraão, que ouviu a promessa e creu e viu no seu cumprimento, que também nós possamos ouvir e crer e ver todas as promessas no seu cumprimento e vivenciá-las. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus e a clareza divina através do Espírito Santo possa ser concedida a todos, que através da transmissão em todas as suas línguas ouvem a última mensagem divina e são preparados para o retorno de Jesus Cristo. Perseverai com paciência, porque o retorno do Senhor está próximo. Deus vos abençoe a todos e esteja com todos vocês, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós nos levantamos ainda para oração. O irmão Borg ainda agradecerá. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua preciosa palavra. Nós te agradecemos por tua palavra ser eficaz. Ela não volta vazia a ti. Somente então, quando cumpriu aquilo para o qual tu a envias. Receba gratidão pela proclamação da palavra hoje de manhã. Nós te agradecemos pela fé que foi dada aos santos de uma vez por todas. Senhor, nós te agradecemos por todas as passagens bíblicas que nós lemos e ouvimos. Abençoe o teu povo mundialmente. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.